Olá pessoal, tudo bem? Vamos saber tudo o que acontece em mais um capítulo da emocionante novela Mãe, mas antes, amigas, deixe seu like e me diga o que acha desta novela. No cais, em meio à investigação sobre o desaparecimento de Melek, os policiais observam o rio agitado, comentando entre si que a correnteza é muito forte e que dificilmente encontrariam algo, enquanto um deles ordena que Henry leve Sully à delegacia para prestar depoimento e depois conduzi-la até sua casa, explicando-lhe que a equipe continuaria as buscas. Antes que os policiais a levassem, um pescador aproxima-se comovido, dizendo apenas: "Querida, que Deus te ajude a encontrá-la." Logo em seguida, antes de entrar no carro da polícia, Sully é cercada por repórteres e câmeras, sendo pressionada por perguntas e flashes insistentes, até que um policial tenta conter a imprensa, pedindo para que todos recuem e dizendo que estão apenas fazendo o próprio trabalho. Entre os jornalistas está Ali Ahan, que se aproxima de um policial e, apresentando-se como repórter, pergunta em qual escola estudava a menina desaparecida, querendo saber o endereço da mãe para entrevistá-la. O policial, tentando evitar o assunto, responde friamente que a filha dela já está morta, o que faz Ali questionar a certeza dessa informação, lembrando que não havia corpo algum e, portanto, a menina estaria apenas desaparecida, mas o policial encerra o diálogo dizendo-lhe para deixá-lo fazer o próprio trabalho. Enquanto isso, já em Istambul, Zeynep e a pequena Melek chegam à cidade em meio à multidão do porto, e a professora comenta que há muitas pessoas e barcos, explicando que irão diretamente para a casa de sua mãe, pois não pretendem ficar em outro lugar. Ao atravessarem a passagem, ouvem as manchetes que ecoam pelas ruas e jornais sobre o caso da menina desaparecida que teria caído no mar, sendo considerada morta, o que as faz tentarem se esconder das câmeras e manter a discrição enquanto seguem viagem. Em outro ponto da cidade, Gonu Aslan, recém-liberta da prisão, é recebida por Arif, o proprietário de uma loja onde ela passará a se hospedar. Ele a reconhece prontamente e, de forma cortês, mostra o local, indicando o interruptor, a escada que leva à casa e oferecendo ajuda para o que fosse necessário, desejando-lhe sorte e boas-vindas, enquanto Gonu agradece com gentileza. Nas ruas movimentadas, Zeynep e Melek enfrentam uma barreira policial e são obrigadas a apresentar suas identificações. A menina se queixa de dor na mão e, para despistar, diz que precisa ir ao banheiro. O policial permite que sigam, sem perceber que a criança, com esperteza, havia salvado ambas de uma possível abordagem. Elas correm até o banheiro, onde Melek comenta que está acostumada a cuidar de si mesma, e Zeynep, aliviada, deixa a bolsa no chão, mas, ao sair, descobre que ela foi furtada por uma mulher. Desesperada, procura a senhora mais próxima, que nega ter visto qualquer coisa, e Zeynep percebe que todo o dinheiro acumulado havia desaparecido, restando-lhe apenas um envelope vazio, o que a faz lamentar diante de Melek, que observa a situação com tristeza. Enquanto isso, na casa de Sully, o ambiente é de tensão. Cengiz, enfurecido, interroga a mulher, exigindo saber onde ela esteve e com quem, acusando-a de se encontrar com um homem e ameaçando agredi-la. Sully tenta se defender, dizendo que era um policial, mas Cengiz não acredita e continua a pressioná-la, mencionando que Melek não apareceu, que dizem estar morta. Embora ele não acredite, ironiza o fato de Sully ter desejado a partida da filha, concluindo friamente que agora ela não voltará mais. De volta à rua, Melek conversa com Zeynep, dizendo que poderiam contar aos policiais sobre o roubo para que encontrassem os ladrões, mas Zeynep explica que não podem ir à delegacia, pois teriam de fornecer um endereço e isso colocaria as duas em risco. Sentindo-se culpada, a menina se desculpa, e Zeynep a consola dizendo que tudo ficará bem, que pedirá dinheiro à mãe e encontrará um lugar para ficarem. Durante a travessia de balsa, Melek se encanta com as bolhas que o barco solta e, em meio à conversa, Zeynep decide dar-lhe um novo nome, explicando que, se forem encontradas, poderiam ser separadas. A menina, curiosa, pergunta qual nome teria e Zeynep escolhe Turna, explicando que é como a ave migratória, ao que Melek sorri e repete feliz: "Turna, aqui estou, mamãe." Em outro momento, Gonu vai até a empresa onde a proprietária é Kaide Gunis, mãe adotiva de Zeynep. Ao chegar à recepção, ela pede para vê-la, dizendo apenas que diga seu nome, pois Kaide saberá quem é. Ao ser anunciada, Kaide autoriza a entrada, recebendo-a com cortesia, e as duas conversam em tom contido, mas carregado de emoções antigas.
Gonu agradece por Caide ter cuidado de sua filha como uma verdadeira mãe, lembrando que ela sempre a informava sobre o bem-estar de Zeynep e afirmando que jamais saberia como agradecer por tudo que fizera. Caide responde com firmeza que não o fez esperando algo em troca e que tratou Zeynep e as outras filhas da mesma forma, sem favoritismos, ressaltando que Zeynep jamais foi um peso em sua vida. Gonu, emocionada, insiste que apenas queria agradecer e pergunta como a filha está, querendo saber se casou e onde vive. Caide, no entanto, deixa claro que Zeynep não está em Istambul e que não poderão se ver, lembrando-lhe da promessa antiga de nunca procurá-la, pois as irmãs de Zeynep acreditam que ela é filha biológica e o acordo precisa ser mantido. Gonu reafirma que se recorda da promessa e garante que não fará nada para prejudicar a filha, querendo apenas manter sua palavra e pagar sua dívida. Ao se despedir, pede apenas uma foto de Zeynep, e Caide, após dizer que não tem outra consigo, permite que ela fique com a que guarda em sua mesa, gesto pelo qual Gonu agradece com emoção antes de sair. Zeynep Gunis, ainda tentando reorganizar a própria vida enquanto se esconde com a menina Melek Aksay, entra com ela em uma pequena loja para que a menina possa beber um pouco de água. Ali, com voz calma e terna, ela chama a menina de Turna e lhe explica que precisa ir ver a mãe, pedindo que espere por ela naquele lugar, assegurando que não demorará e que a casa fica muito perto, ao que Melek, obediente e confiante, concorda, respondendo que ficará bem e que não se aborrecerá. Enquanto a vendedora aceita gentilmente cuidar dela por um momento, dizendo a Zeynep que a menina ficará sob sua vigilância. Enquanto isso, pelas ruas de Istambul, Gonu Aslan caminha sozinha, recém-inserida na liberdade e tentando reconstruir sua vida, quando é abordada por um vendedor ambulante que lhe oferece meias baratas. Ela recusa e segue andando, refletindo silenciosamente, até que por obra do destino, enquanto observa a foto antiga de Zeynep que guarda com carinho, cruza-se inesperadamente com a própria filha, vê Zeynep parada diante da loja, pedindo à menina que fique lá dentro, e ouve ao longe a voz de Melek chamando mamãe. Aqui estou, cena que a comove e a faz recordar as palavras recentes de Caide, a mãe adotiva de Zeynep, que lhe dissera que a filha não se casou, terminou os estudos e começou a trabalhar, e que Gonu deveria manter sua promessa de não procurá-la, por mais que desejasse vê-la. Movida pela curiosidade, Gonu se aproxima da loja onde Melek está e a observa. Vê a menina brincar com um pequeno brinquedo, um ovo com surpresa. Ela acaba por derrubar algumas caixas, e ao perceber que ela tenta pegá-la sozinha, Gonu se aproxima e a ajuda, dizendo que o objeto é pesado. Ao que Melek agradece com um sorriso inocente, sem imaginar quem é aquela mulher que se aproxima dela. Enquanto isso, Zeynep vai à empresa de Caide Gunis, sua mãe adotiva, e é recebida pela recepcionista, que a cumprimenta com respeito e a encaminha ao escritório. Caide a recebe emocionada, chamando-a de filha e pedindo que se sente, dizendo-lhe que se assustou muito ao saber que ela havia deixado o apartamento e a escola, e que se preocupou ainda mais quando ela parou de atender as ligações. Zeynep explica que compreende a preocupação, mas que esteve ocupada e que sente muito. Diz que ainda não sabe se voltará definitivamente, pois não decidiu, e pede, com alguma hesitação, que a mãe lhe empreste um pouco de dinheiro até que consiga encontrar um novo emprego. Caide, acolhedora, responde que não precisa justificar nada, pois é sua mãe, e logo pede a contabilidade para preparar a quantia, mostrando-se compreensiva. Enquanto isso, na casa de Suliaksa e Cengiz Yildiz, o clima é de tensão. Cengiz observa pela janela os jornalistas e fotógrafos que ainda esperam do lado de fora, visivelmente incomodado com a presença deles, e pergunta com ironia e irritação, quando irão embora aqueles idiotas. Ele comenta com Suli que os repórteres continuam ali, enquanto ela menciona que ainda não há notícias da menina. Ele a lembra de que a polícia está buscando Melek no mar, zombando da ideia de que pudessem encontrá-la num espaço tão vasto, chamando-os de inúteis e afirmando friamente que não há necessidade de encontrar o corpo, pois para ele, a menina já está morta, encerrando o assunto e indo tomar banho, enquanto Suli, em silêncio, parece desabar sob o peso do remorso e da dor. De volta à empresa, Caide continua conversando com Zeynep, convidando-a para passar a noite em casa, dizendo que as irmãs sentem muito a sua falta, mas Zeynep responde que prefere ter o próprio espaço. Caide entende, mas insiste para que ela ao menos não falte ao dia mais importante da vida da irmã, lembrando que são uma família. Depois de algum tempo, entrega-lhe o dinheiro, dizendo que não precisa devolvê-lo, e Zeynep, agradecida, insiste que reembolsará assim que puder. Ela se despede rapidamente, prometendo ligar em breve, e Caide, com afeto, pede que se cuide muito.
Ao retornar para a loja onde havia deixado Meleque, Zeynep se depara com uma agitação na rua. Uma multidão se reúne em volta, há fumaça e barulho, e vários policiais e curiosos falam de um incêndio recente. Ela, alarmada, pergunta o que aconteceu, e uma mulher responde que parece ter havido um incêndio e que felizmente evacuaram a loja a tempo, acrescentando que havia muitas crianças lá dentro, mas espera que nada de grave tenha acontecido. Zeynep, tomada pelo desespero, explica que deixou sua filha naquela loja e que voltaria logo para buscá-la. A vendedora, reconhecendo-a, confirma que a menina também havia saído durante a evacuação, mas não sabe dizer para onde foi. Um policial é chamado, e ao perguntar a idade da menina avisa que pelo rádio há outras ocorrências e que Zeynep precisa formalizar a informação para que possam ajudar. Mas confusa e aflita, ela se desculpa e diz que se confundiu, afastando-se atordoada, enquanto outro policial, impaciente, pede que as pessoas circulem e não atrapalhem o trabalho. Ao se aproximar da entrada da loja, Zeynep encontra um bilhete que Meleque deixou dizendo que estaria no parque onde desceram do ônibus. Sozinha e isolada em sua casa, Sully repassa em silêncio as últimas palavras que trocou com Meleque, lembrando-se de ter deixado algum dinheiro e ter dito que a menina poderia comprar outro coelho se quisesse, e na repetição daquela frase simples, "Você disse coelho", a dor da perda e a culpa retornam a ela como um eco que não cessa.